Eu acho que a maioria dos adoçantes são piores do que o açúcar. O adoçante é uma estrutura, em geral, que não existe na natureza, com exceção, por exemplo, da estévia, que é um adoçante razoável. Até agora, pelo menos, não se mostrou nada maléfico contra ele. Eu sei que muita gente não gosta da estévia porque ela tem um aftertaste, que a gente chama, tem um gosto amargo depois que você põe na boca, mas existe hoje a combinação dela com talmatina, que é uma outra planta africana, que é a coisa mais, a planta, é a doçura maior que tem no mundo, é a talmatina. Então, quando combina, dá muito bem. Todos os outros têm problema. Sacarina tem problema, o aspartame tem problema, a sucralose tem problema. Eu não tenho tempo aqui para discutir em profundidade tudo isso, mas se for discutir, você vai ver que entre os adoçantes em geral e o açúcar, eu acho que eu ficaria com açúcar. E o açúcar, ele vem de várias formas. Ele pode ser um açúcar, por exemplo, demerara, ele pode ser um açúcar cristal, ele pode ser um açúcar refinado. Ele tem várias formas de se apresentar. E quanto menos industrializado ele for, mais nutriente ele é. Açúcar mascavo também é bom? Eu ia pular essa pergunta, mas já que você perguntou, eu tenho que te responder. Açúcar mascavo, infelizmente, no Brasil, a maioria está contaminado com fungo. Então, apesar de deveria ser, na teoria, o melhor, infelizmente, a maioria está contaminado com fungo. A mesma coisa acontece com o amendoim brasileiro. Aliás, o amendoim já não é um grande grão, tá? Ele não é uma grande coisa. Mas não é só isso, não. O modo como é armazenado o amendoim no Brasil, ele contrai um fungo. E esse fungo gera uma toxina chamada aflatoxina. E essa aflatoxina, entre outras coisas, ela causa câncer hepático. Então, eu não recomendo você fazer uso de amendoim. Agora, o açúcar mascavo, se você sabe a origem, se você vai lá e compra da pessoa, e etc., e ele não ficou armazenado muito tempo, aí não ficou úmido, não pegou fungo, tudo bem, ele é um grande nutriente, é o melhor dos açúcares. Mas, infelizmente, a maioria das amostras detectadas no Brasil tem aflatoxina. É o mesmo problema do amendoim. Tá bom? O Antônio Pereira, do Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta. Afinal, sal faz bem ou mal? O cloreto de sódio, que é esse que você tem na mesa, ele faz mal. O sal, como um todo, faz muito bem, obrigado. Porque nós temos uma bomba chamada sódio-potássio, nós precisamos de sódio, precisamos de potássio, nós precisamos de cloreto para fazer o ácido úrico do estômago, nós precisamos de magnésio, porque senão a gente desenvolve pressão alta. E quando você pega um sal integral do oceano, por exemplo, um sal integral marinho, não adianta você comprar sal refinado marinho, porque aí você cai no cloreto de sódio, é a mesma coisa, você só está gastando mais. Mas quando você faz uso do sal integral marinho ou do sal rosa do Himalaia, que tanta gente aí fala besteira porque não conhece, não sabe o que é, existem 350 quilômetros de cordilheira de sal do Himalaia. Quer dizer, nunca vai acabar, ninguém vai falsificar, porque está lá disponível. O mais barato é pegar lá, entendeu? O sal Himalaia, o sal do Himalaia é perfeito. Aí tem gente que vai dizer que tem muito flúor. Você sabe, você acompanhou essas investigações aí, tem 5.000 vezes menos flúor do que a água que chega na sua casa. Então, essa história de falar tem flúor, tem, mas o flúor é uma substância natural. Só que tem 5.000 vezes menos flúor do que a água potável que chega aqui em São Paulo na minha torneira. Então, essa história que tem flúor é gente que não entende, que não estuda, que nunca leu um livro de capa a capa sobre sal. Você, para entender um assunto, você tem que dominar ele profundamente, você tem que estudar. Mas a minha experiência é o seguinte: quando você trabalhar com sal integral, eu sei que vai chocar muita gente aí, inclusive eu tenho um artigo científico sobre isso, escrito sobre sal, publicado. O sal integral, muitas vezes, ele baixa a pressão arterial, ao invés de subir.
O cloreto de sódio, na maioria das vezes, aumenta a pressão. Mas o sal integral, na maioria das vezes, baixa a pressão, porque ele tem 82 minerais, além do sódio e do cloro. E um desses minerais é o magnésio. O magnésio é o mestre dos minerais. Ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo. E ele é relaxante muscular. Ele relaxa o músculo, ele relaxa as artérias. Ele é anti-estresse. E uma pessoa que está estressada, e as artérias estão contraídas, se ela faz uso de um sal integral, que tem magnésio, essas artérias relaxam, a resistência periférica diminui, a pressão diminui. O que eu ensino, o que eu recomendo, não precisa ser médico para recomendar ter uma dieta boa. Não precisa ser médico para recomendar você ter um estilo de vida saudável. Não precisa ser médico para recomendar que você viva num ambiente saudável. Então isso incomoda muito, porque não precisa nem de conhecimento médico para isso acontecer. É bom senso, que o pessoal não usa mais. Você entendeu? O povo acha que existe uma pílula mágica que vai resolver o problema. Isso não existe, a pílula mágica, não. Saúde é um legado que você recebe se você sabe viver a sua vida adequadamente. Não tem jeito de eu curar alguém que quer continuar fumando, que quer continuar bebendo, que quer continuar dormindo 5 horas por noite, entendeu? Isso não existe. Não existe remédio que vai fazer isso. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.